Acho que o Graciano tá ouvindo música. Não. Oi, Graciano, seja bem-vindo de volta. Oi, professor. É o seguinte, a nossa aula hoje, na verdade, não é uma aula, né? Na verdade, eu queria propor para vocês como é que vai ficar a divisão dos nossos próximos trabalhos. Então, a ideia seria que tivesse todo mundo aqui, mas eu tô vendo que não estão. Então, assim, eu não sei nem se o pessoal que está aqui está me ouvindo. Vocês, outros aí que estão sem câmera, estão me ouvindo? Só Ou tá não? fazendo muito eco. Está fazendo muito eco. É porque eu estou numa sala fechada. Provavelmente ser por causa disso. Eu mesmo estou escutando minha voz reverberada. Mas está atrapalhando? Dá para entender. Não, dá pra escutar de boa. Vou baixar um pouquinho o volume do microfone, assim. Não pega muito. Aí, tá vendo? Acho que não tem ninguém me ouvindo. O pessoal entrou e saiu. Bem, é o seguinte, eu vou fazer, falar o que eu tenho que falar, a gente grava e depois o pessoal. E aí, vocês que estão aí, pegam lá primeiro. O que acontece? Eu tinha comentado, né, na quarta-feira com vocês de a gente não fazer esse momento na quarta, porque eu queria terminar de corrigir os trabalhos e tudo mais, para a gente poder fazer hoje. E aí a gente poder fazer uma coisa um pouco mais organizada. Assim. Então, eu apresentei aqui a coisa era o plano. Aí, o que Professor, o acontece? senhor só pode falar só um pouquinho mais alto, porque tá reverberando e tô conseguindo escutar Tá. direito. Assim tá melhor? Tá. Beleza. Então, vocês estão conseguindo ver aqui a tabela? E pronto. Então, não sei se vocês viram, eu não sei se eu devolvi as notas de vocês ou se eu só corrigi e não devolvi. Eu devolvi as notas de vocês dessa última parte do site. Eu Todo vi mundo? o senhor mandando Devolveu, alguns professor. e-mails. Né? Beleza. Consegui, a gente conseguiu, que era o que eu queria, né? Era conseguir corrigir tudo de vocês antes da gente passar para cá, né? Antes de a gente propor a próxima parte. E aí, à medida que eu fui corrigindo, eu fui pensando em como a gente poderia fazer, qual seria a melhor forma e tudo mais, né? Peraí, só um minutinho, um pouco. Professor, se eu perguntar alguma coisa, eu só muto, porque tá meio baixo de vez em quando. Não, só mutei. Eu tive que falar aqui. Outra coisa. Ah, beleza. Aí o que acontece? Então, o nosso esquema aqui. Tem essa nossa aula de hoje, que eu queria explicar esse módulo, e aí a gente vai ter algumas atividades. A gente vai ter essa atividade final do site, que eu dividi em duas partes. Eu vou já explicar como que vai ser isso. As últimas coisas que a gente vai fazer para poder... Na verdade, não é do site, o site já está pronto, né? Na verdade, não é exatamente ligado com isso. É a nossa última atividade que vai ser relacionada com a questão da política autoral. Né? Para finalizar aquela questão da política autoral. Eu também li os textos de vocês, na verdade a grande maioria ficou boa. Tava lá com todos os temas. Às vezes eu vi uma coisinha ou outra em cada um deles, né? Que eu pedi para consertar ou para refazer. Bem, refazer assim, né? Apontei, né? Não vai dar tempo de a gente ficar refazendo e corrigindo o que a gente fez no começo, porque simplesmente não vai ter tempo para ficar fazendo isso, né? Que seria o ideal. Mas a ideia seria finalizar o site aqui, só que a gente vai ter duas atividades antes. Aquele quiz que a gente fez lá atrás, eu achei que as perguntas ficaram muito dúbias com o que eu falei na aula, entende? E não dava para te dizer muito exatamente o que eu queria.
E aí eu preferi refazê-lo. A gente vai fazer um quiz com 10 perguntas. E aí, ao invés de ser só com aquele tema, só com o tema das civilizações, né? Eu vou pegar todos os temas da ética, da justiça, da liberdade, com todas essas aulas que a gente fez, né? Com tudo que a gente passou, e vou tentar fazer umas perguntas um pouco mais objetivas, assim, e aí fazer um quiz um pouco maior, que vai ser tipo como se fosse uma provinha, assim, da disciplina, né? Da parte mais teórica da disciplina. Mas algumas perguntas, na verdade, vão ser um pouco baseadas naquilo que a gente já viu daquele outro quiz, né? Que, bem, depois de ter feito e ter errado, vocês viram que eu não dei nota para aquele outro quiz, né? Eu achei que não era adequado dar nota para ele, que não ficou legal. Mas ainda assim, eu acho que esse review ele vai poder pegar a ideia, né? Geral. Assim, pelas respostas e pelos acertos ou pelos erros, né? O que eu vi daquele quiz foi que teve muita gente errou muita coisa. Então isso é um mau sinal, né? Tudo aquilo que isso acontece. Aí teve algumas pessoas que erraram uma pergunta, outras pessoas erraram mais outras, e ficou meio assim variante, né? Aí eu vou tentar, vou bolar uma outra forma, né, para a gente fazer a partir da próxima semana. E eu vou já explicar essa outra atividade aqui. Eu só queria mostrar para vocês primeiro o calendário, só para vocês terem uma noção. A gente vai fazer duas atividades individuais, na verdade uma é para agora, até segunda, terça, né? Dia 6. A outra é o quiz, que vai ficar aberto até o dia da data final de entrega do site, dessas outras atividades. E essa aqui vai ser a nossa atividade principal, para agora, né? Para essas duas próximas semanas. E aí eu vou deixar o quiz aberto até essa última data, porque como aqui vai ter duas entregas, aí cada pessoa faz no momento que achar mais interessante. Aqui a gente faz uma última aula, que vai ser um fechamento, né? Mesmo. Talvez eu não tenha as notas finais ainda aqui, porque como vai ter sido entregue no dia anterior, eu também não quis puxar mais para frente para poder dar tempo e tal, talvez eu não tenha exatamente as notas. Vou tentar corrigir isso nessa manhã aqui, para ver se quando chegar na nossa aula a gente já tem as notas, né? Eu acho que dá certo. E aí depois disso, para finalizar, a gente vai ter na verdade, lembra daquele que a gente fez de meus conceitos? Para poder falar sobre o nosso conceito, como é que estava, que foi tipo, qual é o conceito de ética, o que é que mudou? Eu vou fazer uma outra versão daquele. E um questionáriozinho anônimo sobre a disciplina em si, né? O que é que foi interessante, o que é que não foi, o que é que poderia melhorar, tudo isso. Depois da entrega, né, final. Isso aqui vai ser lá nos finalmente, né, no apagar das luzes. Tudo bem sobre essa parte principal, assim, geral das datas e tudo mais? Deu para entender. Eu só não entendi uma coisa. O que é os depoimentos, que eu não entendi direito? Isso, eu vou explicar agora. Deixa eu abrir aqui a outra apresentação, aí vai ficar mais claro na outra. Vocês estão vendo aí a slide? O que é esses depoimentos? A gente vai fazer o seguinte. Eu até estava modificando isso aqui, peraí só um minutinho. Certo, não, isso aqui vai ser só vídeo, esse aqui é o outro, é o da outra disciplina, que está nesse aqui. Já fica certinho. Aqui tem um quiz, né? Eu coloquei aqui, não tem nenhuma parte de aula, né? Já vou direto aqui para as atividades. E aí vai ter essa parte dos depoimentos. Desculpa, não está errado. O que é que vai ser esses depoimentos? A ideia é que cada pessoa grava ali um depoimentozinho de 10 segundos a 1 minuto. Eu estava transcrevendo para cá, esqueci. Alguma coisa nesse sentido. Falando como é que foi a experiência da disciplina. Tipo assim, não, o que eu acho que foi mais legal foi isso, eu consegui aprender tal coisa, não sei o quê. Porque a gente vai usar esses mini vídeos, esses videozinhos, que aí pode gravar no celular mesmo, não precisa ser nada complexo, né? E a ideia é que uma das atividades dessas atividades finais vai ser fazer um vídeo
com todos esses, uma mescla, não, uma junção de todos esses vídeos para ficar como um memorialzinho da disciplina, até para as próximas, assim. E aí fazer um vídeo como se fosse um fechamento para essa disciplina. E aí essa aqui é a ideia, por isso que ele é individual, e por isso que ele é antes, e por isso que ele é essa primeira data, né? Porque é a coisa mais simples que tem para fazer é essa gravação. E aí ela vai servir aqui dentro, ó, dentro das atividades todas, que eu fiz aqui uma divisão prévia, mas eu vou explicar elas. Esse aqui não está fechado, não. A gente pode modificar esses nomes. Dentro dessa divisão prévia, a gente tem a gente tem que é uma pessoa para fazer esse vídeo. Eu tinha colocado aqui, cadê o vídeo? Acho que ele ficou cansado da outra aula. Estava tendo a outra aula de mitologias agora. E aí eu coloquei aqui já o nome dele. Que seria um videozinho meio que para introduzir a disciplina, assim, para apresentar e tudo mais, para poder usar, por exemplo, no próximo mês no início. Essa memória, assim, esse elemento. E aí nesse vídeo, essa gravação é para falar as coisas legais da disciplina, as coisas que a gente quer que mude, a gente bota a gente bota no relatório lá do fim. Essas aí vão pro relatório. Essa aqui é aquela parte que a gente fala, foi legal por causa disso, legal por causa daquilo, eu consegui aprender tal coisa. Ou então, tal conceito, eu acho que ficou muito melhor. Ou então, tal coisa que eu nunca tinha pensado, eu passei a pensar. Coisas desse tipo, nesse pequeno vídeo. Por isso que eu falei que é isso, no máximo 1 minuto. Que é para não ficar nada muito extenso, porque como nós somos muitos também, né? Se tiver aí 20 vídeos de 1 minuto, já vai virar um vídeo de 20 minutos, né? Sem a edição. Então, o ideal é que nem seja 1 minuto, não, que seja uma coisa bem rápida, bem sucinta, de 10, 15, 20, 30 segundos cada pessoa. Alguma coisa assim, bem simples. É só pensar no que você acha que foi mais interessante da disciplina, mais impactante, assim, que mais lhe impactou, modificou sua forma de pensar, e falar isso para a câmera. Para a gente depois juntar isso. Né? Aí essa é uma dessas atividades, que é essa atividade aqui. Quais são as outras atividades? No sentido de, tanto de dar uma aprimorada nesses textos que foram entregues, né, de usar eles para alguma coisa, tanto de fechar a questão da política autoral, eu preferi dividir as atividades. Então, como a gente fez... a gente não tinha feito ainda nesse modelo, né, de atividades divididas, ou tinha feito outra atividade. Eu já estou confundindo tudo, são 2 disciplinas. Eu estou fazendo coisas parecidas, já não sei o que eu fiz, não tem que final outra. A ideia é que tem aqui algumas atividades específicas. A gente fez isso nessa última, né? A gente tentou fazer isso, tipo assim, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero fazer o tal infográfico, tal mapa mental. A gente fez mais ou menos isso. Só que esse aqui eu pensei para ser um pouco mais individual. Tem alguns nomes que não estão aqui, porque são pessoas que não entregaram esse último trabalho. Eu fui colocando mais os nomes de todo mundo que entregou esse último, porque eu não sei se as outras pessoas não desistiram já, então eu não coloquei nome aqui. Bem, eu estou apresentando para falar isso não só para os que estão aqui, mas também para quem vai assistir o vídeo, né? Se o nome não está aqui, fala comigo. Mas aí, quais são essas atividades? Tem uma atividade que é pegar esses textos da autoria. De novo, esses não podem mudar, essas são sugestões que eu fiz, né? Mas como nem todo mundo está aqui, eu acho que vai ser um pouco difícil de mudar. Então, vai ficar assim até segunda aula. Já que... Bem, só tem 2 pessoas com a câmera, não sei nem se os outros estão me ouvindo. Eu estou ouvindo, professor. O meu nome, no caso, não está nessa atividade, mas eu entreguei a última atividade. É Emília, meu nome. Não sei por que ele não está aí. Deve ter sido falha no engano aqui em mim. Mas a gente coloca aqui junto com alguma das atividades, né? Porque tem algumas delas que realmente pode precisar de mais do que uma pessoa. Mas a gente já faz esse ajuste. Eu vou explicar elas todas aqui, e depois a gente faz esse ajuste de nomes. Certo, ok. Então, o primeiro, a síntese dos textos. Foram entregues vários textos, né, sobre a autoria, sobre o autor e tudo mais, aquela base do livro e mais a questão do autor. E aí, desses vários textos, a ideia era a gente tirar um texto só. Aí eu escolhi uma pessoa, de um texto que eu achei que ficou legal e tudo mais, que foi a Lana, que não está aqui, né? Um dos textos que eu gostei muito. E para poder fazer essa síntese e ver os outros textos
pegar coisas que sejam interessantes e fazer uma só síntese dessas ideias, né? Teve alguns textos que ficaram mais sintéticos, outros ficaram um pouco mais extensos, teve de várias formas, vários formatos diferentes, né? E aí a ideia era fazer um texto final só. E aí outra coisa que eu faltei, que eu achei que ficou faltando, e que eu acho que seria legal colocar nesse texto final, seriam as referências. E aí eu achei que teve algumas referências que foram... Teve até pessoas que colocaram referências mais científicas, ou mais citações de jornais, ou citações de leis. E aí eu acho que tudo isso seria legal de agregar. E aí eu escolhi de novo uma pessoa que fez um negócio desse, foi o Eric. E aí eu achei que ficou legal para poder fazer, tanto sintetizar essas referências, colocar todos nesse texto, nesse mesmo texto de síntese, quanto fazer referências às citações. Porque o que acontece? Eu pedi exemplos, mas eu cometi uma falha. Eu não falei que para os exemplos tinha que botar a referência dos exemplos. Então teve uma ou duas pessoas que fez isso, que para os exemplos que colocou da onde tirou aquele exemplo, se foi de uma matéria de jornal, da onde foi. Mas eu não pedi. E aí isso ficou faltando. Então eu incluí isso como uma atividade para esse fechamento. Porque qual é a ideia da gente fazer essa síntese e consertar essas coisas que eu não pedi? Que a gente fique com um texto final que seja legal para na próxima disciplina poder usar ele como base de novo. Porque acaba que toda disciplina a gente fica buscando texto de base, buscando coisa pela internet, e esse conhecimento que a gente está gerando nunca se soma, né? Se foram coisas que eu já passei, que eu já corrigi, que eu já pedi para modificar, isso pode muito bem servir de base para a próxima. Então a minha ideia com essas atividades é essa, começar a lapidar as coisas para elas servirem de base para a próxima. Então essa que é a ideia de você sintetizar os textos, tem um texto final, bom e tudo mais, dele ter as referências bem bonitinhas. Isso aqui tem explicações aqui na frente, ó, tá aqui, ó, síntese dos textos, as referências, as explicações estão aqui. Eu tenho que admitir que eu comecei a fazer as explicações hoje, né, que eu terminei de corrigir os trabalhos de vocês ontem e não consegui terminar. E aí eu só vou mandar isso aqui para vocês amanhã de manhã, quando tiverem todas, né, eu só consegui fazer 3 ontem. Que foi até o texto aqui, né, esse aqui tá igual ao último, né. Esse aqui tá copiado do último slide. E aí eu não vou mostrar agora, vou mandar as descrições de quanto vale cada ponto e tudo mais para vocês só amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu mando com certeza. Vou pegar esse aí para fazer amanhã do sábado. E aí eu já mando para vocês por tudo junto com o vídeo, né? Subo esse vídeo também. E aí também tem essa questão aqui, de que esse texto final, não só esse quanto o outro que a gente vai fazer ainda, que eu vou já explicar, que eles estejam na mesma estética, com a mesma cara, assim, como se fosse um livro. E aí esse aqui vai ter uma pessoa para fazer isso. Algumas dessas coisas vão se somar. Por exemplo, pode ser que, por exemplo, esse aqui que vai ter vídeo, ele vai precisar ser uma entrega posterior. Mas é por isso que tem 2 datas de entrega lá na tabela. Tem uma data anterior e tem uma data posterior. Aí vai ter algumas dessas tarefas que vão ser entregues na primeira data e vão ter algumas que vão ser entregues na segunda data. É por isso que, por exemplo, o quiz está naquele tempo todo, porque no tempo que você estiver fazendo o trabalho, você está fazendo o trabalho, quando você terminar, que seria a outra data de entrega, né, aí você faz o quiz, por exemplo, né, aí dá para ir manejando o tempo mais ou menos assim. O que é esse novo texto? É o resto do livro, na verdade. É a parte movimento e de sociedade. Por isso que eu deixei aqui 3 nomes, porque na verdade são 3 capítulos, né, que faltam do livro. A gente pegou uma parte do primeiro e uma parte do segundo, mas ainda tem mais 3 capítulos. A ideia seria cada pessoa com um desses capítulos, para poder fazer uma síntese, fazer referências, as referências que aí já vai ser nesse formato, né, com as referências, citando da onde veio e tudo mais, citar ali um trecho da lei, eu vou colocar as indicações exatamente como é que esses textos têm que ser feitos. E é por isso que eu botei 3 pessoas para cada um poder pegar um dos capítulos e não ficar muito pesado para ninguém. Mas a ideia, professor, desses textos é mais ou menos a mesma coisa que a gente fez na síntese? Isso. Só que agora para os outros capítulos. Isso. Aí cada uma dessas pessoas pega um capítulo, um delas é você, né, Pilatos? É verdade. Não está perguntando. A ideia é pegar um dos capítulos e fazer aquela mesma síntese.
sintetizar o tópico, tipo, ou botar tópicos ou não botar os tópicos, mas colocar todos eles lá, fazer uma pequena síntese, acrescentar um exemplo. Só que aí esse exemplo que a gente vai acrescentar agora já vai ter que ter uma referência citada, tipo assim, ó, vou tirar de tal canto essa referência, sabe? Não precisa ter sei lá, ABNT, não precisa nada disso, basta uma citação simples da referência. E aí tem que fazer a relação com o curso também? A relação com o curso também, isso. Ok. Exato. O máximo possível, Aí... né? O máximo possível de um exemplo midiático que faça relação com o curso, né? Porque senão não sai Tá. muito pra gente. Aí pode ser aquela mesma ideia também, né? Ou para SMD, no caso de ser SMD, ou computação, no caso de ser computação, né? Isso, mesma coisa. Beleza. Mesma coisa. Esse aqui é bem parecido com o outro, mas eu vou até copiar a mesma descrição, né? Eu vou só acrescentar essa questão das referências na descrição, que não estava na outra, né? O que é esse relacionar a política autoral com a ética? A gente viu vários contextos de ética, inclusive nos próprios mapas mentais, nos infográficos, tem muitos conceitos. E aí, essa tarefa aqui vai ser o quê? Vai ser retomar esses conceitos e pegar esses elementos da política autoral e dizer, ó, isso aqui tem a ver com isso, isso aqui tem a ver com isso. Então, a liberdade está sendo citada aqui na política autoral o tempo todo por causa disso, disso. Vai ser mais um texto mais de reflexivo, assim. A ideia é mais pegar esses elementos anteriores que a gente já tem à disposição, né? Porque eles estão todos... Bem, se não tiver postado, a gente já faz, né? Isso. Mas eles estão todos no site, né? Tudo que a gente fez agora está no site. No site que os meninos criaram, né? Que a Juliana e o Robson criaram. E como está tudo lá, então a gente tem tudo à disposição. Então a ideia seria mais ou menos voltar um pouco nisso e fazer essa relação, né, com o que a gente está vendo de política autoral. Esse aqui é um dos que vai ser entregue na segunda leva, né, porque vai precisar dos textos, dos novos textos, né, para poder fazer essas relações. Assim como esse aqui, ó, que vai ser essa estética geral dos textos, também vai ser da segunda entrega, porque aí precisa pegar todos os textos que foram gerados, né, inclusive essas referências novas e tal, e colocar tudo na mesma estética, assim, com a mesma organização, assim, para a gente ter como se fosse um resumo do livro, uma síntese do livro, só que com mais exemplos mais nossos, assim, mais próximos da nossa ideia. Eu acho que a Natália falou alguma coisa aqui. Natália, sim, essa última atividade, nossa última atividade principal foi dividida, como foi dividida da outra vez que a gente fez os infográficos e tudo mais. E essa aqui é uma divisão inicial, alguns nomes não estão aqui, inclusive o seu mesmo tem que acrescentar aqui, porque eu fui corrigindo os outros trabalhos, e aí saí colocando os nomes aqui, né? Aí fui só preenchendo, e não voltei para olhar se já estava todo mundo, e aí a gente já faz isso aí, a gente já faz essa divisão. Porque vai precisar de alguns desses, vai precisar de mais do que uma pessoa. A outra coisa, a gente fez nos nossos textos várias citações dessas, que é essa da importância, né? Importância para o SLD. A gente fez várias pequenas citações assim, isso aqui, ó, tá relacionado assim, porque esse negócio de software, mas a gente faz muito, não sei o quê, fez várias pequenas ligações. Mas aí, o que seria mais interessante? Que tivesse uma pessoa vendo só isso, assim, com certificar mais essas ligações, fazer isso mais forte, inclusive fazer com as disciplinas. Tipo assim, não, acho que a gente tinha que fazer mais ligação com software, o software que está precisando de mais ligações, porque a gente trabalha muito mais com isso do que com qualquer outra coisa, e aqui está muito pouco. Então, de fazer essa ligação entre o que está aqui e esses conceitos que a gente está vendo, e a importância disso para o nosso trabalho. Porque isso aqui é como se fosse, mais ou menos, deixa eu tentar explicar melhor. A gente não tem, existe um código de ética mais ou menos da computação. Existe um código de ética de várias profissões, né? Existe um código de ética, não existe um código de ética da computação, mas existe um código não oficial de ética da computação. E existem vários códigos de ética de várias profissões. Só que não tem um para SMD. E aí eu sempre gosto de fazer esse exercício nessa disciplina. Eu acho que aqui é um dos campos que precisa de mais do que uma pessoa, de como é que na aplicação do SMD essas ideias elas são importantes. Então eu acho que esse aqui é um dos trabalhosos, é um dos que precisaria de mais do que uma pessoa, a Emília, a Natália, tudo mais que não estão com o nome aqui.
que seria voltar nesses temas de ética, de novo, né? Pegar essas ideias baseadas nas ideias que a gente tem, né? E baseado em códigos de ética, por exemplo, da computação, ou da comunicação, isso da importância, tá? Baseado em outros elementos, em outros códigos de ética e no que a gente viu de ética, tentar bolar como se fosse um código de ética do SND. Aí esse sim precisa de mais de uma pessoa, precisa de 2, talvez até 3 pessoas para poder fazer. Eu já vou aqui colocar na plana. Isso. E aí esse é interessante, porque na verdade é uma aplicação de tudo isso que a gente viu de uma forma direta, entre muitas aspas, né? Eu sei que a aplicação disso é a gente se tornar mais ético, obviamente, né? Mas enquanto um código de ética, isso é interessante. Tudo bem? Até aqui? Só lembrando que esses aqui eu ainda não descrevi, eu só vou descrever amanhã, eu mando para vocês amanhã de escrito o que é que vale cada ponto, exatamente o que é que precisa ter feito. Eu estou só explicando, só porque eu queria explicar logo o que a gente vai fazer. Os mapas mentais. O que é que eu vi dos mapas mentais? Eles... um mapa mental, você tem muitas formas de fazer mapa mental. Mas na hora que você vai fazer um tipo desse de elemento, que é um elemento de memória, o bom mesmo é que ele fique super sintético, que tem ali os pontos principais, que você bata o olho nele e relembra. Por exemplo, às vezes você pode fazer um mapa mental, por exemplo, para uma aula que você vai dar, ou para uma parte de uma disciplina, para você ter ali os tópicos principais, bem sintetizados. Se começa a explicar muito dentro do texto do mapa mental, ele se perde. Ele se perde quanto mapa mental, né? Porque um infográfico, ele pode ter muito texto dependendo de qual seja o objetivo dele, ou do tamanho que ele vai ficar, ou como quer que seja isso. Mas o mapa mental ele tem que ser sintético, tem que ser pontual, objetivo. E aí a gente teve mapas de muitas formas diferentes. Assim. E aí eu acho que isso, para a disciplina, para ficar como um negócio legal para os próximos, precisaria ser refeito. E aí, de novo, eu vou dar uns tópicos que vão ser exatamente isso, ter pontos específicos. E quando eu corrigi os mapas mentais, eu fiz apontamentos para as pessoas que fizeram eles. Então, eu dava para perguntar para a pessoa, tipo assim, o que é que ele falou aí? Que precisava refazer. Então, esses apontamentos eles já estão um pouco mais objetivos. Mas aí eu vou colocar aqui também, tipo assim, são tópicos. Então, não adianta ficar explicando dentro de uma barriga que é do mapa mental. Você tem que colocar um tópico. Mas eu preciso explicar. Então, você coloca ali uma ideia, e aí puxa vários outros, e aí coloca as outras ideias. Porque aí ficam coisas sintéticas, né? Se ali dentro tem uma explicação, aí já começa a perder um pouco da cara de mapa mental, dessa ideia. E aí o mapa mental também é legal que ele tem algumas figuras, porque às vezes, para uma pessoa que é visual, ter só o texto é pouco, às vezes tem umas figuras muito mais fáceis de decorar. Eu, por exemplo, pego muito mais mapa mental, esse tipo de resumo com figura, do que na verdade, para mim funciona muito mais um fluxograma. Um fluxograma com figuras. Daqui eu venho para essa, daqui eu venho para essa, não sei o que, é um fluxograma de ideias, assim. Mas o mapa mental tem outra ideia, né? Tem essa ideia de fluxo, tem ideia de conteúdo, né? Então, a ideia seria refazer. Eu coloquei aqui 2 nomes, inclusive o seu, né, Graciano? Eu nem sei se precisa de 2 pessoas. Na verdade, eu acho que... Bem, eu estava em dúvida sobre isso aqui. Porque também eu estava em dúvida de quem poderia fazer esse vídeo final aqui. Se for você, Lília, se você quiser topar fazer isso aí. Pode ser. O que seria o vídeo final? Vou chegar nele agora. Vou já chegar. Aí a ideia seria refazer um pouco disso. Aí, Graciana, eu vou ver só se ficam 2 pessoas aqui mesmo, ou se eu divido isso aqui para ficar em outro ponto. Mas você acha que seria tranquilo para você? Tranquilo, mas a minha dúvida é, os mapas mentais, os temas deles têm um a ver com o outro, ou é porque, assim, na minha dúvida, como vai ser um mapa mental só, eu quero saber se dá para colocar tudo no mapa mental só. Porque se os temas forem, tipo, separados, eu não sei como é que eu vou relacionar tudo no mapa só. Entendi. Não, a minha ideia não era juntar, não.
Eu estava querendo deixar separado mesmo. Os mesmos que a gente já fez, mas deixar eles separados. Então seria mais corrigir os que já fizeram, né? Isso. Por isso que eu estou pensando que não seria necessário 2 pessoas. O que eu vou rever, e aí eu preciso voltar lá para ver, é que provavelmente a gente vai fazer a mesma coisa, só que para os infográficos, talvez. Os infográficos de relação. Porque teve alguns que eu pedi modificações, eu acho que seria mais legal ter uma pessoa refazendo os mapas mentais e outra refazendo os infográficos. Refazendo parece que está tudo errado, né? Não é esse o ponto. É fazendo esses ajustes para poder ficar um material interessante, legal. Entendi. Aí foram quantos mapas mentais? 3. Beleza. Os infográficos foram 4, né? Talvez a gente até acrescentou uma pessoa aqui, deixa 2 pessoas para os infográficos e uma para os mapas mentais, são 3, né? Fica 2 com 2 infográficos. Isso aqui que eu ainda eu tenho que repensar. Eu estava esperando que a gente tivesse aqui para poder a gente fechar mais. Foi no seu caso. Tem esse vídeo de apreciação da disciplina, que foi esse primeiro que eu expliquei, né? Que é com os depoimentos. Eu vou até botar aqui, depoimento, que é mais fácil de entender. E tem aqui, Emílio, que eu ofereci para você, que é o vídeo de apreciação da autoria. Que aí qual é a ideia? A ideia é a gente fazer um videozinho, que aqui eu acho que também cabe 2 pessoas, porque eu acho que aqui ainda estão faltando nomes, né? Eu acho que aqui também cabem 2 pessoas. É fazer um vídeo, como esses vídeos que a gente fez para apresentar os pensadores, vai lá, estuda um pouco dos pensadores, faz um vídeo e apresenta, para apresentar eles. Fazer a mesma coisa com a política autoral. Para isso que a gente viu de política autoral, entende? A gente fez uma síntese lá dessa parte do autor, e da base do autor, e agora os meninos vão fazer uma síntese também para o restante, e vão colocar as referências e tal. A ideia seria pegar esse material e colocar no formato de vídeo. Bom, esse vídeo de apresentação de autoria também poderia colocar, tipo, um pouco da evolução do direito autoral no vídeo? E qual também seria o tamanho, o tempo do vídeo? Eu penso que aqui a gente vai depender da quantidade de pessoas, né? Eu imagino que não precisa ser longo, assim, porque a ideia é apresentar... A ideia não é pegar o texto e ler no vídeo, né? É apresentar ele na outra mídia, né? É tipo dizer assim, isso aqui é o trabalho final da disciplina, isso aqui. Não precisa falar isso, né? Acho que não precisa falar esse tipo de coisa. Não, mas eu acho que a ideia seria tipo assim, o que é um autor? Aí explica um pouco, mostra um exemplo, tipo como se fosse tipo assim, a gente vai começar a estudar política autoral no próximo semestre, outubro. Aí eu vou pegar esse vídeo e vou dar para eles para dizer assim, pessoal, isso aqui é política autoral, assista esse vídeo aqui, para vocês verem. Certo, eu entendi. Um videozinho, tipo o do pensador mesmo. Eu entendi. Introdutório, totalmente introdutório. Aí a ideia seria pegar desses vai colocar meu nome. Sintetizar mais ainda a síntese, tipo assim, pegar só as ideias principais e um exemplo, 2 exemplos, e transformar isso em vídeo, colocar umas imagens, ou colocar você falando, ou vocês, né? As pessoas estão falando, ou então botar imagens com texto. Melhor do que... Minha cara aí não fica legal, não. Mas pode botar meu nome aí. Ótimo. Outra pessoa que eu estou vendo que entrou aqui agora, que eu não coloquei aqui, é o Antônio. Né, Antônio? Você está aí? Entrei agora. E ele não está aqui, não sei porquê. Nessa divisão aqui. Deixa eu ver. Sapucaia, né? Sapucaia. Mas bota ele aí. Acho que ele não tem, né? Se ele quer, né? Eu vou colocar aqui que eu vi ele. Na época que eu caí aqui, eu voltei. Eu tava assistindo do início. Beleza. Tranquilo. Eu vi que você assistiu no início e caiu e voltou agora. Você acha que dá esse esquema do vídeo aí muito complicado? Como é que é? Tem esse, tem qual outro esquema? Eu botei aqui inicialmente, se você quiser depois a gente troca. Tem outras opções aqui. Assim, algumas dessas coisas, eu vou até já mudar aqui. Pode ser aqui no esquema dos mapas mentais infográficos também. Aqui, provavelmente, vai precisar de mais uma pessoa para esse refazimento aqui. É possível que precise de mais do que mais uma pessoa, né? Mas no vídeo vai precisar de mais uma pessoa também.
para poder puxar esse material e planejar como é que vai ser e tal. Ô, Josué, seu nome não está aqui não também, né? Pô, eu esqueci vários nomes, né? Desculpa aí, meu povo. É porque realmente eu fui fazendo assim, eu fui fazendo. Eu não voltei e olhei de novo para ver se estava tudo certo. Coloca infográfico, então. Aí depois, como tem a opção de mudar, quem sabe, não sei. Depois. Eita, agora ficou diferente, por favor. Se algum de vocês quiser fazer esse aqui, ó, algum de vocês dois, ou você, Antônio, ou São Caio, ou então o Josué, quiser esse aqui, ó, que é de pegar as referências dos textos e organizar essa questão das referências, é uma opção também, porque eu posso mover o Eric para cá, ó, arbitrariamente, junto com a Emília, porque eu gostei muito do videozinho que ele fez lá no começo, do Pensador. Aqui é tudo assim, negociado. Levi, Oi. eu acho que para quem for colocar essas épocas, tipo, vai precisar da referência do texto desse texto de síntese dos textos de autoria, ou vai precisar das referências de todos os textos? Dos textos de autoria. De todos os textos, só desse aqui que a Alana vai fazer? Não, na verdade, Qual é o que vai ser publicado? o que vai ser publicado é o que a Lana vai fazer. Os outros não vão ser publicados. Não, não vão. Não vão. Aí, na verdade, as referências vão ser desse texto final que ela vai fazer. Esse das referências provavelmente vai ser na segunda entrega também, né? Porque vai precisar do texto dela para poder fazer essas referências. Ou então vão estar trabalhando juntos, na verdade. Pode ser na primeira. Na verdade, eu tinha pensado originalmente na primeira entrega, que vão estar meio trabalhando juntos, assim, do que ela vai aproveitar como referência. E aí, para poder fazer as referências todas bonitinhas. Ela não vai precisar fazer referência de todos os textos, não vai usar as referências dos textos. Né? Não faz sentido mesmo. Pois é, se o Eric quiser ir para a parte do vídeo, eu posso ir para a parte das referências e deixar o Antônio aí na parte dos infográficos. Pronto. Por mim, tá ótimo. Ele quer, ele não tá aqui. É assim, sabe esse negócio que a pessoa que não tá na Pode ser. reunião é que sabe. Eu quero vai ver isso depois gravado. Pode ser. Beleza, então nós estamos acertados. O que é que eu queria mostrar para vocês era isso, porque eu sabia que a gente já poderia acertar muitas dessas coisas com quem estivesse aqui, e a gente já falava, se combinava e já acertava, que eu acho que é uma forma mais rápida, né, de acertar isso. Professor, eu fiquei sem atividade, Marcos? Marcos. Foi mesmo? Mas é porque eu entrei agora. Se eu conseguir sair do trabalho agora. Sabe onde é que pode precisar de ajuda? Aqui, ó. Beleza. Ou então, mas bem que esse aqui eu acho que aqui com duas pessoas tá ok, tchau. Ô Marcos, pode ser aqui também, ó, na importância para SMD, que na verdade aqui vai ser. Eu vou até botar o nome. Porque aí você poderia aportar com alguma coisa da computação, né? Ou não? Aham. Então acho que aqui seria mais interessante. Porque aqui a ideia seria ler esses outros códigos de ética mesmo, da computação, da comunicação, esses outros que já existem, para poder sintetizar um SMD. Aí eu acho que mais pessoas aqui fariam um trabalho mais interessante. Ok. Beleza. Massa. Ótimo. De resto, estamos bem?
O meu compromisso com vocês é amanhã de manhã eu finalizo essa descrição, mando para vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam lá no grupo do Telegram, que aí a gente vai conversando. Mas a primeira coisa mesmo para a gente fazer daqui aí até segunda ou terça é esse pequeno vídeo do depoimento e mandar. Eu vou abrir um trabalho lá. Na verdade, eu vou abrir no canto público, que é para poder o Richard lá que vai fazer o vídeo, ele já ter acesso a todos esses pequenos vídeos, né, de depoimento. Eu vou abrir uma tabelinha daquela para a gente botar o link ou alguma coisa assim. Para ir botando os linkzinhos dos vídeos, né? Aí você bota o link do Drive, se preferir, ou do celular, coisa assim. Mas essa vai ser a primeira atividade. Aí esse aqui já a gente finaliza e acerta todos esses ponteiros. Aí eu mando para vocês como é que vão ser as pontuações, vocês me dão um retorno de alguma outra situação. Tudo Beleza. bem? Beleza. Então, hoje era mais isso mesmo. É isso. Boa noite para vocês. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite, Legal, professor. tá bom. Boa noite, galera. Bom final de semana aí.